do segundo ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula desse nosso período de quarentena? Eu sou o professor William da disciplina hoje de Física. E nós vamos dar continuidade ao que nós estaremos estudando, pessoal. Nós vamos falar sobre dilatação volumétrica dos sólidos, dilatação dos líquidos e também vou fazer um comentário sobre o comportamento anômalo da água. Então preste muito bem atenção. Se tiver alguma dúvida, anote e tire suas dúvidas via aplicativo Zoom ou mande uma mensagem para mim via positivo on. Ok, pessoal? Bora para a aula? Valeu! Então, pessoal, agora eu vou falar sobre a dilatação volumétrica dos sólidos, dilatação dos líquidos e também irei falar sobre o comportamento anômalo da água. Então, pessoal, na dilatação volumétrica nós já viemos conversando sobre os tipos de dilatação linear, unidimensional, dilatação superficial, que é bidimensional em duas dimensões, e a volumétrica agora em três dimensões. Ela funciona como qualquer outra dilatação, pessoal. A diferença agora é que são em três dimensões. Lembrando, o que vai fazer um corpo dilatar ou contrair é a sua variação de temperatura. Não adianta ela ter uma temperatura alta e não ter uma variação boa. Então, por exemplo, uma temperatura alta, 100 graus, e aqueci ela até 102 graus. Ah, mas eu peguei um cubo ali de 50 graus e aqueci ele até 60. Opa, esse aí de 50 até 60 teve uma variação maior. Então, o que vai mandar um corpo dilatar ou mais ou comprimir é a sua variação da sua temperatura. Lembrando, a diferença agora, pessoal, que a gente vai tratar em três dimensões. Então, nós temos ali um cubo com volume inicial V0, a uma temperatura T0, coeficiente de dilatação gama. Aquecemos, nós vamos ter ali um cubo com volume V a uma temperatura T. Então ele aumenta o seu tamanho quando se aumenta a variação de velocidade, a variação de temperatura. Quando há uma variação de temperatura alta, nós vamos ter uma dilatação alta, pessoal. Então nesse caso a fórmula, como nos outros também que eu expliquei para vocês, vai ficar do mesmo jeito. Variação do volume é igual a gama, que é a variação que é o coeficiente de dilatação volumétrico, vezes o volume inicial, vezes a variação da temperatura. Então ali na equação, ΔV e V0 são medidos em metros cúbicos e T em Kelvin, e gama em Kelvin elevado a menos 1. Ok? Mesmos, pessoal, mesmas unidades, só o que diferencia ali é o metros cúbicos do que é em volume. O coeficiente de dilatação volumétrica, gama, é uma característica do material, qual feito o corpo. Mesmo jeito, pessoal. O corpo vai dilatar conforme a sua característica. Tem corpos que dilatam mais, tem corpos que dilatam menos. Lembrando daquela tabelinha que eu falei para vocês. Quanto maior o coeficiente de dilatação, mais ele vai dilatar. Então, como que funciona? Qual é a relação, pessoal, do gama e do alfa? O coeficiente de dilatação volumétrica com o linear. Ele é 3 vezes o linear. Então, quer dizer que gama é 3 vezes alfa. Coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Tendo base nessa dedução da relação entre os coeficientes de dilatação linear superficial e linear volumétrica, deduz a relação entre os coeficientes de dilatação superficial e volumétrica. Então, o que eu peço para vocês fazer os exercícios da página 25 e 26, 1 a 5. Responde, tira foto e me encaminha. Agora falando sobre dilatação dos líquidos. Assim como todos os corpos, os líquidos também dilatam. Líquidos também podem ser chamados de fluidos. A dilatação volumétrica dos líquidos é muito semelhante à dilatação volumétrica dos sólidos. Então a gente vai tratar de volume aqui, pessoal. Para variações de temperatura não muito grandes. Quando um líquido é aquecido, na maioria das situações, observamos que a dilatação é diretamente proporcional à variação de temperatura, como um sólido. Ao volume inicial, coeficiente de dilatação do líquido também. Lembrando, pessoal, que se nós, por exemplo, formos analisar a variação de dilatação da água, a água evapora a 100 graus Celsius a nível do mar, uma pressão a 1 atm ali. E após disso ela vira vapor. Aí a gente pode considerar um líquido daí? Aí que está o X da questão, pessoal. Então, a variação do volume do líquido é igual a coeficiente de dilatação do líquido, que é um gama do líquido, volume inicial do líquido, variação da temperatura. Igualzinho funcionam os demais.
Todavia, como os líquidos são aquecidos dentro de recipiente, devemos levar em consideração a dilatação do recipiente, que também é aquecido. Imagine que o veículo tem um tanque de combustível abastecido por completo nas primeiras horas do dia, período em que as temperaturas costumam ser mais baixas. Se o aquecimento do ambiente for muito expressivo, a dilatação do líquido pode ser suficiente para que parte do líquido extravase pelo ladrão, também chamado de respiro ou suspiro do tanque. Então, por exemplo, se eu abasteço o carro pela manhã, que são as temperaturas mais baixas, quando chegar ali por volta do meio-dia, que nós temos ali um pico de temperaturas mais altas, o que vai acontecer? Esse líquido, o combustível que estiver no tanque, ele vai dilatar. O tanque também dilata, mas em proporções menores. E quando ele dilatar esse líquido, ele vai sair para fora, vai perder. Então quer dizer que a gente está perdendo ali um pouco de combustível, pessoal. Então preste muito bem atenção. Vale a pena encher até o talo, até o último, o tanque do combustível do seu carro? Não. Deixa sempre um pouquinho ali, uma folguinha. Mas e o tanque? Também esquentou? Se esquentou, dilatou. Se dilatou, por que não continuou com o combustível? Vamos observar um experimento fictício agora, representado a seguir o corpo sólido, completamente cheio e determinado de um líquido. Então vamos lá. Então aqui nós temos o completamente cheio, por exemplo, o tanque do carro do pai de vocês, da mãe, não sei, do tio ou de alguém, um veículo. Quando você aquece, o que acontece? A variação do volume do líquido é mais a variação do volume do recipiente. Então essa seria a variação aparente. Então vejam só que o líquido às vezes ele dilata mais. Então, por esse fato dele dilatar mais, ele vai acabar o que? Extravasando. Com o aquecimento de ambos se dilatam, na maioria, pessoal, ambos se dilatam, mas na maioria dos casos a dilatação dos líquidos é maior que a dilatação dos sólidos. Consequentemente, uma porção do líquido é extravasada, que eu falei para vocês. Enche, o líquido aquece demais, extravasa e acaba perdendo. Então, por exemplo, uma água, se você colocar num recipiente, por exemplo, se colocar um bule de água, encher o bule até em cima e começar a aquecer ele, vai começar a vazar. Aí, professor, mas é porque está borbulhando. Não, mas uma pequena variação da temperatura já faz vazar, porque ele está no último. Geralmente os coeficientes de dilatação dos líquidos são maiores, então vejam só, são maiores. Se eles são maiores, eles dilatam mais. Uma vez que as forças surgem entre as moléculas dos sólidos são mais intensas, dificultando o afastamento entre elas. A dilatação dos líquidos, que ultrapassa a dilatação do recipiente, é chamada dilatação aparente. Essa é a parte da dilatação do líquido que se pode ver, por isso recebe esse nome. No entanto, a dilatação real do líquido é aquela que se pode ver aparente, somada à do recipiente, e dificilmente pode ser observada a olho nu. Então podemos concluir o seguinte, que a dilatação do volume do líquido é a dilatação aparente mais a do recipiente. Sendo que ali nós temos a do líquido, a aparente e a do recipiente. Ambas são iguais da mesma forma, só vai mudar ali o nome de cada um. A aparente vai ter um coeficiente, a do recipiente também vai ter um coeficiente e o líquido também vai ter um coeficiente. Então a gente substituindo, nós temos o seguinte, que a variação do líquido, o gama do líquido, é igual ao gama do aparente mais a gama do recipiente. Na equação, gama L representa o coeficiente de dilatação do líquido, coeficiente de dilatação gama AP do aparente do líquido e coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente. Então, pessoal, só voltando aqui um pouquinho para vocês explicar essa parte do aparente, o aparente ele faz parte do seguinte, aquele líquido que extravasa, que a gente não consegue ver se ele vai subir ou continuar, ok? Então, dilatação ao longo da água. Ao aquecermos uma garrafa de água no refrigerador, esquecemos, é muito provável que após algumas horas a garrafa quebre em virtude do congelamento do líquido. Você sabe explicar isso por que ocorre? Poxa vida, professor, mas na dilatação o senhor falou para mim que se eu resfriar um objeto, ao invés dele dilatar, ele vai o quê? Contrair. E agora? O senhor está falando que se eu congelar ali um líquido, ele vai expandir. E agora? O que acontece? Então, vejam só. A maioria das substâncias tem um comportamento normal para o fenômeno de dilatação. Isto é, dilatam quando são aquecidas e contraem quando são resfriadas. Então ali seria para a maioria das instâncias. Aumentou a temperatura, aumenta a dilatação. Diminuiu, diminui também. No entanto, algumas substâncias, especialmente da água, têm um comportamento diferente do normal, denominado dilatação anômala.
ou expansão anômala. Durante o resfriamento, ao atingir a temperatura de 4 graus Celsius, a água deixa de contrair e passa a dilatar, aumentando seu volume. Em decorrência da polaridade e da geometria da molécula, pessoal, de água, durante essa fusão, observamos que um rearranjo intermolecular responsável pela dilatação anômala. Nesse rearranjo, os átomos de hidrogênio de uma molécula se alinham aos de oxigênio de outras. Isso leva ao aumento da distância intermolecular e, portanto, o volume aumenta a substância durante o resfriamento. Então, o que acontece? Quando você está resfriando, os moléculas de hidrogênio eles vão se reorganizar entre eles com os de oxigênio. E nisso vai exigir um espaçamento maior entre eles. Se há um espaçamento maior, o que acontece? Uma dilatação. Porque nós estamos mudando o corpo, pessoal. O corpo está transformando-se. Ele está transformando o seu estado. Ele está indo do estado líquido para um estado sólido. Então há uma reorganização das moléculas que necessita de uma distância entre elas maior, fazendo que o corpo se expanda. Nunca mais, pessoal, deixe a garrafa de vidro com água no congelador da sua casa. Não coloque lá a sua garrafa de Coca-Cola ou sei lá, seu refrigerante preferido dentro de uma garrafa de vidro. Coloque dentro do refrigerador. O que vai acontecer? Depois de um tempo que a água entrar nesse espaço de temperatura de 0 graus a 4 graus Celsius, né, de 4 graus Celsius a 0, que ela começa a mudar seu estado, o que vai acontecer? Vai exigir uma expansão. Exigindo essa expansão, quebra a garrafa. Porque lembre-se, a garrafa é vidro, é sólido. E o sólido, quando você diminui a sua temperatura, o que acontece com o seu corpo? Ele vai contrair também. Quando a variação de temperatura é negativa, há uma contração. Na água, nos líquidos são diferentes. Quando há diminuição, nesse caso, nesse período de 4 graus Celsius a 0 graus, o que acontece? Há um aumento. Então, enquanto um corpo está diminuindo, o outro está aumentando, vai exigir espaço, o que vai fazer? Vai trincar a garrafa. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido essa aula. Quero desejar a vocês bons estudos. Estudem, se precisar, assista o vídeo novamente, anote a pergunta. Pessoal, pesquisem coisas diferentes sobre esses comportamentos anômalos da água para nós discutirmos durante nossas aulas via aplicativo Zoom. É muito importante vocês pesquisarem algo a mais para nós conversarmos depois, ok? Espero que tenham gostado. Até uma próxima. Valeu, galera! Até mais!